Igreja, vocês são felizes? Que tempo especial aqui. Me ajuda aqui, por gentileza. Uau, Jesus está aqui. Que alegria estar com vocês. Eu estava com saudade já nas últimas semanas. Começamos com o culto de manhã lá, e a gente está engrenando esse culto, porque multiplicamos, né? Temos um culto lá às 18 que vinha acontecendo, aí agora às 9h30, conflitou com esse horário aqui, mas sempre que Deus permitir, queremos estar juntos com vocês. Que alegria, que presença de Deus. Olha, nós realmente temos vindo de um final de semana muito intenso e gratificante, mas olha, nada diferente do que a gente já está vivendo aqui nessa manhã também. E Deus já claramente falou com alguns aqui, com cada coração. Ele tem se demonstrado real e presente neste ambiente. A glória dele, a presença dele. Como é bom estar na casa de Deus, que é a família de Deus, é o corpo de Cristo. Seja na Simacar, seja numa casa, seja num prédio, seja onde for. Nós somos casa de Deus, o corpo de Deus vivo, a família de Deus é a casa de Deus. E você é a habitação de Deus. Glória a Deus por isso. Que alegria estar com vocês aqui. Amém? As crianças, vamos nossa, eu já estava desacostumado já, que as crianças lá eles vão já no começo. Olha a equipe aí. 2-9, é isso? 2-9 também, 2-9 anos, um tempo especial agora, com a equipe dos Ossaquites, de camiseta nova, hein? Olha, vocês estão tudo metidos. Que isso, que cor que é essa, mulheres? O que vocês sabem de cor? Como é que é? Tiffany, essas coisas assim. Essas cores de mulher, né? Mulher tem essas cores no nome esquisito, né? Cor de esmalte é tudo esquisito, né? Tem uns nomes inventados. Que alegria, gente. Que momento especial. Vocês estão vivendo um tempo especial nas últimas semanas. Oramos com a liderança daqui e discernimos lá no início, obrigado, meu querido. Oramos e discernimos que seria tão importante a gente começar a plantação dessa igreja, falando sobre igreja saudável, sobre marcas de uma igreja saudável. Vocês têm aberto a palavra de Deus em Atos 2, eu quero que você abra novamente, Atos capítulo 2, versículos 42 em diante. Eu quero ler também, compartilhar algo que Deus colocou no meu coração aqui diante dessa série de mensagens sobre marcas de uma igreja saudável. Nós acreditamos que igreja tem 2 pernas e não tem 4 paredes. Igreja é gente, igreja são pessoas, igreja é você, igreja é o corpo vivo de Deus. Por isso que a coisa que menos importa no que diz respeito à construção e edificação da igreja é o aspecto institucional. Sabe, igreja é uma família, uma comunidade de fé, é o ajuntamento das pessoas, é essa relação e como nós seremos, e como nós somos, e como nós vivemos, é o que importa. É isso que é uma igreja de verdade, é uma comunidade, como a gente lida um com o outro, como a gente se relaciona, como a gente inspira, edifica, confronta. A expressão uns aos outros se repete 57 vezes no Novo Testamento. Isso quer dizer que é uma ênfase de alguém derramando algo na vida de outro e você receber daquilo que o outro derrama. Uns aos outros edificam, uns aos outros exortam, uns aos outros consolam, uns aos outros confrontam. É o tempo todo, uns aos outros. É assim que se vive igreja. Nós somos uma família espiritual. E quando nós olhamos para Atos 2, nesses versículos nós vemos um retrato, a imagem da igreja que Jesus sonhou. E a igreja que viveu esse sonho no início de todas as coisas. Por isso eu quero te convidar a ler aqui comigo Atos capítulo 2, verso 42 em diante. Diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições,
com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Amém. Já cansou de ler esse texto? Já está decorado? Nós lemos ele quase toda semana há 5 anos. Se não em um GC, se não em uma reunião, se não num culto, porque nós acreditamos que nós não podemos esquecer quem Deus gostaria que nós fôssemos. Sabe, uma igreja nasce, uma comunidade nasce como essa que está nascendo, e eu fico preocupado, eu quero compartilhar algo que eu sinto no meu espírito em dizer, e eu olho aqui para vocês, eu não tinha planejado nem comentar isso, mas eu quero contar um testemunho de algo que vivemos dentro da nossa igreja. Creio que 2 anos e meio atrás, eu posso errar aqui o tempo exato, mas quando estávamos começando o nosso ministério com jovens lá, eu senti um encargo do Espírito, a igreja já estava se desenvolvendo, e um grupo de jovens começou a se reunir, né, na igreja, jovens já adolescentes, a maioria adolescentes entre 13, 14, 15 anos, não mais do que isso, 16 no máximo. E eu olhei aquele grupo e falei, caramba, eu fui pastor de jovens a vida inteira, e não havia na nossa igreja algo específico para eles, estavam lá com a gente nos domingos, parecido com o que a gente vive aqui, aos domingos e os GCs, é normal, a igreja está nascendo, mas eu senti que era o momento de algo começar a acontecer, e nós reunimos o primeiro grupo de jovens fazendo GC, e nós estávamos fazendo esses GCs nas sextas-feiras, como uma forma de começar a ter esse encontro de comunhão, e eles terem os amigos da idade deles e começarem a se conectar. Quando eu senti a direção de efetivamente consolidar um trabalho com os jovens, a gente mudaria da sexta para o sábado e começaríamos algo no prédio mesmo da igreja, lá, e fazer esse encontro aos sábados, e começaríamos a programação com eles, não somente o GC, mas uma palavra, aí tem o lanche, e eles gostam do lanche, viu? A janta eles gostam. Comem, né? Você gosta, né? Eu sei que você vai lá. E aí, fazer tudo aquilo foi muito legal, o que nós tínhamos no coração para fazer. Mas era um grupo, tinha uns 12 mais ou menos, e nós começamos, e se tem uma coisa que eu sou animado, eu sou entusiasta, eu acredito no Evangelho, eu acredito na missão da igreja, eu sempre sou otimista, eu sabia que Deus ia fazer algo, e nós reunimos aqueles jovens, 2, 3, 4 encontros, nós já planejamos uma programação evangelística poderosa, sabe? Olha, nós vamos ganhar esses jovens para Jesus, e a gente fez a Burger Night, nós fizemos a noite do hambúrguer, e nós pegamos os irmãos da igreja, pegamos lá, compramos hambúrguer, pão, eles organizaram uma hamburgada, fizemos os convites, e a gente começou a distribuir os convites. Eu falei, olha, jovens, chame seus amigos, faça um convite, fala que é uma noite com hambúrguer, vai ter palavra de Deus, vai ter comunhão, vai ter gente legal, tragam eles. E aquele grupo de 12 trouxe 90 jovens. 90 jovens. Eles trouxeram aquela multidão, e eles mesmos estavam apavorados, não sabiam. E foi muito legal olhar a foto, né? A foto que eu digo, a imagem daquela cena. Nós estávamos começando, né? Acho que a igreja tinha 90 pessoas, né? Então tinha 90 jovens, eu falei, uau, que incrível, no primeiro olhar, assim, vamos ganhar esses jovens tudo para Jesus. Eu olhava na cara deles, um mais torto do que o outro, assim só, cara, precisa de Jesus mesmo. Tinha um pouco lá, que eu fiquei com medo, né? E realmente, né? Eu falei, que legal, fiquei empolgado, a programação começou, e eu preguei o Evangelho, e havia realmente algo de Deus acontecendo, foi incrível, foi muito legal. E terminou, e nós fomos para o hambúrguer. E quando terminou o momento da pregação, eles estavam no prédio, aquele prédio antigo que a gente estava, gente espalhada para todo quanto é lado. Eu tenho vídeos ainda disso guardado, e os jovens comendo hambúrguer e tal. Nós tínhamos 12 jovens que estavam lá naquele ambiente de igreja, que tinham os pais cristãos, que conheciam o Evangelho, mas que estavam, inclusive eles, começando uma vida com Deus, assim, sendo despertados aos poucos. Aqueles 12 estavam assim, acuados no meio daquela multidão. E eu senti algo no meu espírito, porque eu olhava para uma rodinha, olhava para outra, eram jovens ímpios, jovens que não tinham Jesus, que não queriam nada com Deus, foram para
uma noite do hambúrguer, foram se divertir, mas também muitos foram tocados pela palavra. A questão é que eles estavam com seus hábitos, eles estavam com a sua mentalidade, eles estavam lá com a sua cultura. E eu vi os meninos lá, de repente, no canto, comendo hambúrguer, feliz, mas estavam com um papo estranho, que é o papo normal deles. É o papo da escola, o papo deles no canto. Aí, de repente, eu vi umas meninas, também no outro canto, com uma roupa um pouco mais colada demais, um pouco mais sensual demais, com intenções totalmente diferentes. De repente, mais um outro canto, e aqueles jovens, eu vi os nossos jovens que queriam a Jesus, mas estavam começando, eram imaturos só, eles não tinham ainda pujança, inclusive espiritual. Eles estavam acuados naquele lugar. Naquele momento eu senti o Espírito Santo falar comigo e falou: para tudo. Eu não quero que você agora evangelize jovens. Eu falei: como não? Você não é Deus, você é o diabo, você é o demônio, como é que não pode evangelizar? Eu fiz a vida inteira isso. Não é a estação desse jovem. Enraiza eles. Enraiza os 12 que estão aqui. Prega o evangelho para eles, faz eles serem fortes, maduros, espirituais. Dá solidez para eles, dá caráter, dá para eles constância, para que, não importa quanto eles sejam, quem chegar, a multidão que for, a força que eles tiverem, a maturidade que eles tiverem, vai impactar quem chegar. E é os outros que ficaram constrangidos. Naquele momento eu senti uma direção. Eles estavam empolgados que a gente ia começar um grupão de jovens no outro sábado. Eu falei: eu lamento dizer para vocês, mas eu tenho uma notícia. Eu não sei quanto tempo vai durar, mas agora nós vamos para fundo, nós vamos para baixo. Nós vamos enraizar o nosso coração. Nós fizemos uma roda assim. E nós começamos todos os sábados a pregar profundamente santidade, caráter, maturidade espiritual. Tudo aquilo que precisava ser construído no coração deles com Jesus, vida devocional. Sabe o que aconteceu? Aqui o Renan, é claro, foram vendo boa parte desse processo. Cada jovem que ia chegando novo era impactado por uma cultura que falava: ou eu me acerto aqui, ou não tem espaço para mim. Ou eu alinho minha vida, ou aqui não tem jeito para mim. Claro que sempre tem uns gavião, os caras que vêm para namorar um negócio, mas ele chega no ambiente e vê que as meninas todas buscam santidade. Ele vê que os meninos estão todos, o cara vem com papo de pornografia, de moralidade, fala: cara, aqui não tem papo com a gente, isso aqui. E de repente, vem um, vem dois. Hoje, nós somos lá 150 jovens que se reúnem e eles são os mais fervorosos da igreja, são os mais apaixonados por Jesus. Eles dão um sacode nos pais em vida devocional, em ler a Bíblia, em passar tempo com Deus. Passam 1, 2 horas, às vezes por dia, ajoelhados, orando, abrindo a Bíblia, fazendo devocional. Isso é avivamento. Mas teve uma ordem especial. Preferiram construir, entender a importância de construir antes de alcançar. Eu não estou dizendo que isso é uma regra, mas eu sinto que Deus quer construir algo no Marechal. Deus quer solidificar o coração de vocês. Porque muitos chegarão aqui, vocês estão ouvindo, estou dizendo, muitos chegarão. Muitos procurarão uma esperança, muitos procurarão resolver os seus casamentos, muitos procurarão uma esperança, uma razão, um sentido. O Evangelho, Jesus é atrativo. As pessoas estão famintas pelo Evangelho, pelo pão vivo que vem do céu. Agora, nós é que temos a missão de trazer essas pessoas para um lar, para um ambiente. Que ambiente será esse? Que casa é essa? Que família espiritual é essa? Nós estamos começando, nós não podemos ser inocentes. Aqui cada um tem uma trajetória, cada um tem uma história. Quando nós estamos levando vocês para Atos 2, é porque nós estamos convidando você a olhar para aquilo que é insubstituível, para aquilo que é essencial. Eu não sei qual tradição você viveu, qual cultura você viveu, qual religião você praticou, qual igreja você faz parte, mas essa é a igreja de Jesus. Essa simples igreja é a única coisa que importa. Deus falou conosco, nós estamos vivendo um momento como igreja. Eu não sou bobo. Eu sei o que a gente está vendo e eu estou apavorado. Eu vou para os pés de Jesus e falo: Senhor, não permita que a gente perca o coração. Que nada disso nos engane, que nada disso estrutural, que as pessoas, que os nomes, que essas coisas. E aí vem aqueles papos, as pessoas da igreja falam: nossa, a melhor igreja da cidade. Eu repreendo em nome de Jesus, eu vou para os pés de Jesus e falo: Senhor, em nome de Jesus, não arranca essa igreja do nosso coração, essa aqui, que não tem prédio, que não depende de paredes, que não é uma instituição, que não tem nome, não tem CNPJ. Essa igreja é a igreja de Jesus. É essa aqui que nós devemos ser.
E essas marcas, a profundidade dessa comunidade é que sustenta qualquer coisa que vem pela frente. Aí sim, talvez o prédio tenha o seu lugar, as coisas estruturais tenham o seu lugar, porque elas potencializam e ajudam. Mas isso não nos toma, isso não nos tem. Assim é com a tua vida. Quando teu coração está enraizado no Evangelho, em Jesus Cristo, você pode ser milionário, o dinheiro não te possui. Você pode passar por crises financeiras, ou espirituais, ou circunstanciais, ou familiares. Aquilo não determina a sua caminhada com o Senhor. Ora, o casamento está bem, ora, você tem perturbações e dificuldades, mas aquilo não determina a tua fidelidade ao Senhor, porque há uma raiz mais profunda, há um alicerce, há um fundamento. E sabe o que nós estamos procurando gerar aqui nessa comunidade? Eu quero que todos prestem atenção no que eu estou dizendo. É plantar no coração de vocês algo que inclusive deve servir de avaliação para a própria igreja que vai se desenvolvendo, para que ninguém aqui esqueça o que é que prometemos ser. É um pacto. O dia que em algum momento talvez essa família espiritual fosse se perdendo no meio do caminho, nós precisamos lembrar, existe um fundamento. Aqui a palavra é o nosso fundamento. Eles estavam perseverando no ensino dos apóstolos. A comunhão aqui não é negociável, é essencial. Ter vida um com o outro, intimidade, abraçar, amar, se conhecer, não é coisa de... Não, é fundamento. Tudo que nós estamos vendo, a oração não é opcional, não é coisa de um ministério. Eu falo isso lá na nossa igreja, aqui também tem um ministério de oração, mas ele deve ser apenas um potencializador, um catalisador. Mas não deveria existir ministério de oração. Orar é hábito de um cristão, é a essência da vida de quem segue Jesus. E nós poderíamos aqui ficar relembrando tudo o que vocês têm refletido nessas últimas semanas. E hoje eu quero falar de algo que apavora a sociedade ligada à igreja: dinheiro. Eu quero falar com honestidade. Qual é o coração que uma comunidade deve ter em relação a dinheiro? Porque a forma como você lida com o dinheiro revela o seu coração. E a forma como uma comunidade lida com finanças revela o seu coração. Há um Deus neste mundo que compete, não porque ele tem força, mas porque o ser humano tem uma inclinação a dar esse espaço para ele. Há um Deus que nos evangelhos, o próprio Jesus o compara a um lugar de competição como de Deus, que é Mamon, que é o Deus do dinheiro. O próprio Jesus diz: não dá para servir a dois senhores, ou servir ao Senhor ou a Mamon. É o próprio Jesus que está dizendo: olha, pelo teu coração algo vai ter uma disputa pelo teu coração. E a estabilidade financeira, a avareza, o apego, a ganância, o dinheiro, ele vai competir com Deus na tua vida. E a forma como você lida com ele revela o seu coração. Há um grande teste na nossa vida: dinheiro. Ele testa a nossa integridade, ele testa o nosso caráter, ele testa os nossos amores, ele testa a nossa fé, ele testa a nossa esperança, ele testa o nosso propósito, ele testa a nossa razão de existir, ele testa o nosso significado. A maioria de nós tem reprovado nesse teste, porque depositou no dinheiro todas essas questões. Nossa fé, nossa esperança, nossa razão de existir, o nosso propósito. E eu quero que você entenda qual é a essência dessa comunidade, dessa igreja. Sabe, há algo de especial acontecendo aqui em Marechal, e não pode ser perdido. Não pode. Há algo de especial acontecendo aqui, e nós não podemos deixar nada roubar isso. Inclusive a relação disfuncional com o dinheiro, a começar com a própria comunidade. Sabe, hoje eu quero abrir meu coração, inclusive compartilhar testemunhos com vocês do que nós temos vivido como igreja. Sabe, eu tenho ouvido tantas coisas, eu tenho uma vontade de me defender, mas o Senhor diz para a gente se calar. Algumas pessoas estão falando naquela cidade que a nossa igreja é sustentada por magnatas, que existem milionários que bancam aquela igreja, porque não é possível. Tudo que fazem, onde estão, e dá uma vontade de falar a verdade. Mas não vou cair nessa. Mas eu estou falando aqui com a família espiritual, os Ouça Marechal. O que nós vivemos é um milagre da generosidade, e Deus tem encontrado em nós. O dinheiro não possui o coração deles. É isso.
O que Deus encontrou em nós foi confiança. Ele deu a um, a outro 2 e a outro 5. Cada um segundo a sua capacidade. Já começa aí a palavra. Cada um recebe na proporção que se demonstra capaz para o seu Senhor. Se você não se demonstra capaz de lidar com 10, Ele nunca vai te dar 10. Primeiro você demonstra a capacidade, depois vem confiança. Como estou ouvindo todos? Meu Deus, já estou pregando já. Deus sempre confia na medida da nossa capacidade. Quando você precisa de mais recursos do Senhor, você precisa aumentar a sua capacidade. Capacidade administrativa, capacidade de conhecimento, capacidade de coração, capacidade. Mas aí vem a segunda etapa. O que acontece com o que te foi confiado também determina o que vem depois. Porque ele diz que vem, volta e presta conta. Aí viu que o que tinha 1, escondeu. O 2 multiplicou, o 5 multiplicou. Ele celebrou de 5, ele celebrou de 2 e o de 1 falou, até o que tem lhe será tirado. Tirou e deu para quem tinha multiplicado mais. O que você faz com os recursos determina o nível de confiança que Deus está disposto a atribuir para depositar mais ainda. Na tua Bíblia conta essa mesma parábola? Por que a gente não presta atenção nela? Nunca foi sobre perseguir dinheiro, correr atrás de recursos. É sobre ter um coração correto e fiel ao Senhor. E ser fiel, ontem o Cezinha, lá na nossa conferência, repetiu algo que, graças a Deus, é um princípio que nós entendemos. Fidelidade não é fazer o que você acha que deve fazer, é fazer o que o Senhor quer que você faça. Ser fiel não é proteger. Ser fiel é lidar com aquilo que Deus te deu como Deus lhe daria. E Deus deu. Deus multiplicou. Deus fez crescer. Deus amplificou. Isso é fidelidade. Eu quero hoje te levar a entender o coração e a visão que nós temos no que diz respeito à generosidade. Vou te falar uma coisa. Você vai ser liberto em nome de Jesus do tabu do dinheiro. Dinheiro não será um assunto esquisito. Tem algumas famílias aqui, eu não sei, eu digo isso pelo Espírito, que falar em dinheiro é um assunto intocável em casa. Ele muda a atmosfera, ele muda o humor. Tocar no assunto financeiro, pagou aquela conta, pegou aquele boleto, vamos sentar para dar uma olhada, muda a atmosfera do lugar. Os olhares, a tensão muda, o corpo da pessoa muda, a raiva se instala, o medo, a insegurança. Isso é espiritual, como vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo? Dinheiro tem que ser escravo e não senhor. Quando ele ocupa um peso, quando falar sobre ele apavora, é porque ele é um problema. Como vocês estão entendendo? É porque ele é um problema. Não é sobre ter muito, é sobre ter pouco, é sobre ele estar ocupando um lugar errado na estante do nosso coração. Ele não pode ser um problema, falar de dinheiro não pode ser um problema. Não pode ser uma coisa esquisita, não pode ser uma coisa que te mexe. Se mexe em você, é porque ele possui você. Se ele afeta o seu humor, se ele afeta a sua esperança, se ele afeta a maneira de enxergar as pessoas, é porque ele é teu dono. Ele governa você. E nós vivemos alguns milagres exatamente por ter o coração correto. Sabe, algumas pessoas têm pavor de ouvir falar de dinheiro, especialmente na igreja. Porque a igreja, infelizmente, a igreja maculada, a igreja que acabou manchando, que também faz parte, porque no povo de Deus existem lobos também, existem bodes, mas não são todos. Mas os poucos que destacam no aspecto negativo, acabam criando uma percepção da sociedade errada. E sim, existem pessoas que mancham a imagem do Evangelho. Sabe, existem classes no Brasil que são desacreditadas. Isso é estatístico. Político, policial e pastor, PPP. Entendeu? É assim. Isso foi feito uma pesquisa. Quais são as funções ou atividades ou profissões que você mais desconfia? Olha que coisas tristes, que deveria ser o oposto, os que mais deveriam proteger. O político deveria estar servindo. O policial, que sim também, mas muitos acabaram manchando a imagem, poucos, perdão, acabam manchando a imagem de muitos. E pastores. Você imagina o quanto eu conheço de pastores que estão dando a vida, e eu vou dizer, são 95%. A maioria dos pastores no Brasil são voluntários. Voluntários. E gastam a sua vida. Sofrem. As igrejas pequenas de periferia. Muitos sustentam com o seu próprio bolso. Agora tem um ou outro pilantra por aí, sabe? Tem aquela velha história que alguns pastores se reuniram e falaram: como é que você administra, como é que você faz com as finanças lá da igreja?
Aí um disse, eu faço um círculo no chão. Eu jogo para cima, o que cai dentro do círculo é de Deus. O que cai fora é meu. Aí o outro falou, não, eu faço diferente, eu também faço um círculo no chão. Eu jogo para cima, mas o que cai dentro é meu, e o que cai fora é de Deus. E o terceiro falou, eu jogo para cima, o que Deus pegar é dele. E essa imagem se construiu por poucos, mas isso apavorou uma comunidade que tem pavor. Mas eu vou dizer, só apavora esse assunto numa comunidade que também não é curada, que também não é saudável, que não lida com sabedoria. Por isso eu quero te ensinar alguns princípios e uma essência a respeito do coração. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, nós vemos um modelo de generosidade. E generosidade era a marca do coração deles, de quem eles eram. Era como eles se expressavam. E eu quero que você escute. Cada uma dessas marcas são conectadas, inclusive, fazendo a exegese do texto, claramente Lucas está querendo mostrar que aquelas características que estamos acompanhando as semanas, de Atos 2, 42 e 47, é resultado do avivamento que eles estavam experimentando do Espírito. Ou seja, se o Espírito realmente está se movendo no lugar, essas marcas vêm, elas precisam acontecer. Fome pela palavra, oração, tudo isso. Mas hoje eu quero aqui reforçar generosidade. O espírito de generosidade, um coração generoso. Eu quero ler alguns textos, você tem Bíblia, me acompanha. Eu quero que você preste atenção em alguns textos tão importantes. Aqui em Atos 2, o trecho diz: todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Agora eu quero que você abra um outro texto aqui comigo. Vira a página, capítulo 4, versículo 32 ao 37. Versículo 4, o capítulo 4, perdão, 32 e 37 diz assim: da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Isso aqui é utópico, parece. Não é possível, isso aqui não é possível alguém viver isso genuinamente. Isso aqui não acontece mais, pastor. Eu não acredito, não é possível. Sabe por que é tão difícil falar de dinheiro? Há algumas razões, mas é interessante que a dificuldade que os crentes, os cristãos têm em falar sobre dinheiro é paradoxalmente oposta ao quanto Deus fala sobre ele na Bíblia. É desproporcional. É quase que assustador, porque o tanto que Deus fala sobre isso, mas com um tom e com um propósito totalmente diferente. Olha só, são 500 versículos sobre oração na Bíblia, 500 versículos específicos sobre fé, e 2.000 sobre dinheiro e bens. Tem alguma coisa esquisita. Das 38 ou 40 parábolas, de Jesus, 16 parábolas é sobre dinheiro. De tantos assuntos a serem tratados do caráter humano, Jesus conta 40 parábolas. 16 delas são só sobre finanças, ou usando o dinheiro como uma metáfora para mostrar o quanto o reino ocupava ou não lugar no coração de uma pessoa. Tem alguma coisa aqui. Isso importa. Esse assunto fala sobre nós. Quando Satanás foi tentar Jesus, uma das coisas que ele ofereceu foi isso. Foi os poderes deste mundo. Aquilo que o mundo pode te dar. Sabe, há pelo menos 3 motivos pelo qual
é difícil falar sobre dinheiro. Primeiro, como eu já mencionei, pelos maus exemplos. Mercenários e falsos profetas se aproveitando do povo. Jesus nos avisou em João capítulo 10, verso 1 ao 10, ele fala só sobre aqueles que se aproveitariam do rebanho. Há entre nós pessoas que vão se levantar para ver fonte de lucro, para ver fonte de alguma forma de benefício. O apóstolo Pedro nos alertou e exortou a comunidade de fé, dizendo: olha, para aqueles que cuidam do rebanho, façam isso por amor, sem ganância, sem vontade de querer se aproveitar disso. É porque é sim uma possibilidade e isso nos apavora. Mas em segundo lugar, é difícil falar sobre dinheiro porque o coração humano é avarento e ganancioso. Querido, escute uma coisa: teu coração ele já tem uma inclinação natural, a avareza e a ganância. Nós todos temos uma inclinação a querer ter mais e ao que tem não querer ter bom. Isso é inclinação natural. Uns mais para a avareza, outros mais para a ganância, mas isso já é do nosso coração caído. A mesma inclinação que você tem para a imoralidade sexual, para a mentira, para a fofoca, para o julgamento, a mesma coisa é para a avareza e para a ganância. Todos nós temos uma inclinação e um potencial para isso, e isso é pecado. Mas em terceiro lugar, por causa do espírito de Mamon. Isso não é algo apenas metafórico. Jesus não está fazendo somente uma metáfora, ele está realmente estabelecendo que há uma batalha espiritual pelo coração humano, e o dinheiro ocupa um lugar nessa batalha. O dinheiro, ou a relação que temos com o dinheiro, ocupa um lugar nessa batalha. Olha o que diz Mateus capítulo 6, verso 24: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um ou desprezará o outro. Vocês não sabem, não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os que querem, agora 1 Timóteo capítulo 6, o 9 e o 10 diz assim: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e a destruição. Pois o amor ao dinheiro, diga assim, o amor ao dinheiro, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmos com muitos sofrimentos. Agora, eu preciso ser transparente com você. Deus deseja que você prospere financeiramente. É plano de Deus. Ele deseja que você prospere financeiramente. E prosperidade não é uma medida quantitativa, mas é uma medida funcional. Pastor, qual é a diferença disso? Ser próspero não é ter 10 mil, 15 mil, 20 mil, 100 mil, 1 milhão, 2 milhões. Não é numérico, é funcional. Prosperidade é produtividade. Prosperidade é frutificação. Prosperidade é a ausência da escassez. Eu conheço pessoas que ganham 2 salários mínimos que são prósperas. E conheço médicos, advogados, empresários que ganham 60, 70 mil reais e estão desesperados. Não sabem o que fazer. Faz sentido o que eu estou dizendo aqui? Eles estão apavorados, fugindo de agiota, banco perseguindo, não sabe qual carro vai ser tomado naquela semana, quais das casas vai ter que vender para pagar as dívidas. Nunca foi matemático. Tinha um irmão, numa igreja que meu pai pastoreou, eu tinha uns 20 anos de idade, mais ou menos 19, eu não esqueço até hoje, porque aquilo foi a primeira vez que eu prestei atenção nisso que eu acabei de dizer. Prosperidade não é matemática. Ele era um mestre de obra, um pedreiro muito experiente, mas ele não sabia escrever, ele aprendeu a fazer conta para fazer obra, não sei como, mas ele calculava lá no papel, e, rapaz, fazia casas inteiras, conduzia. Ele era muito experiente, era mestre de obra, mas naquele contexto dele, até porque ele também não tinha muita pegada empresarial, ele era muito simples, trabalhava só como ajudante, assim, pegava obrinhas pequenas, coisas assim, mas ele era muito bom. Ele era um irmão da igreja. E aquele homem, ele não devia ter 50 anos ainda, devia ter 45 anos por aí, na minha época. Ele tinha 3 filhos. Uma filha estava indo para a universidade.
Os outros dois estavam estudando, eram mais jovens, mas meninos educados, todos estudaram em escola pública. E aquele irmão, ele tinha uma pampinha, era na época pampa, né, para o carro, né? Tinha uma pampinha velha para o trabalho dele, assim, que é velha não, surrada, porque, né, cimento e coisa arada e tal, então, uma pampinha surrada, mas um carrinho do ano, nunca era um carro assim, no máximo 2 aninhos lá na garagem, uma casa, mas tão bonitinha, uma casinha assim, irmãos, não tão grande, mas tão arrumadinha, casa própria dele lá, e tinha mais 3 terreninhos, um terreninho lá, mais uma coisinha lá, que ele pegou numa obra, pegou numa outra, e eles tiravam 2 férias por ano, e a irmã, a esposa dele, não trabalhava, ela ficava só em casa, ajudando, não, só em casa não trabalha, ela trabalhava em casa, né? Trabalhava em casa e tinha a oportunidade agora de... E aquele irmão, um dia numa conversa informal, ele despretensioso acabou soltando, por algum motivo eu estava lá, o quanto ele ganhava. Na época, era algo que representava mais ou menos R$ 2.800 a R$ 3.000 hoje. Pela percepção que a gente teve. Eu não lembro o valor aqui, não está, mas eu lembro. É como se fosse hoje R$ 2.800, R$ 3.000. 3 filhos, casa própria, 2 viagens por ano, carro, a esposa. E naquela semana, eu lembro que na nossa casa bateu um empresário desesperado pedindo aconselhamento do meu pai, porque tinha agiotas querendo matar ele. E aquele homem andava de carrão, aquele homem tinha não sei o que lá, um monte de coisa. Ele estava apavorado, desesperado. E aquele homem, quando ia na igreja, saía dos cultos, pagava para todo mundo, e não sei o que lá, e fazia aqueles almoção, aquele negócio, e tocava, e tal. Irmãos, o que é prosperidade? Quem está ouvindo o que eu estou dizendo aqui? Amém. Não é matemático, é funcional. É o tipo de relação que você tem com o dinheiro e o que é que ele pode te proporcionar. Isso determina a prosperidade. Se ele sustenta, se ele provê, se ele alivia, se ele gera paz, se ele oferece alívio aos outros, se ele te permite servir, se ele te permite ser feliz na família, se ele te permite descansar. Não é matemático. Só que para isso algo no nosso coração precisa acontecer. Algo precisa acontecer. A nossa igreja é próspera desde o primeiro mês. E nunca foi sobre quantidade. É a relação que nós estabelecemos com os recursos. O dinheiro nunca foi o nosso Senhor. Nunca foi e nunca será. E é por isso que Deus confia. Porque tem a ver com o desprendimento do nosso coração. Alguns pastores, essa fama que a igreja pegou, é porque quando ela começou, nós fizemos uma conta. A gente alugava um teatro parecido com esse, né, um pouco maior, lá numa escola, e ele nos custava R$500 por domingo. Só que os 3 primeiros irmãos, no primeiro mês, eu, mais 2 irmãos, o primeiro membro, eu, primeiro membro, mais 2 irmãos, no primeiro mês, a gente já entendia, já éramos convertidos, a maioria não era convertida, mas nós já tínhamos trajetória. Então, desde que essa igreja nasceu, aconteceu parecido com aqui, a igreja de Cascavel nos emprestou uma conta, né, e falou, olha, vocês têm uma conta zerada, né, e o tesoureiro daqui vai dar esse suporte para vocês são uma comunidade, vocês se organizam. E desde o primeiro mês, eu peguei a minha contribuição mensal, aquele irmão e o outro, a gente começou a colocar. E em 2, 3 meses, o que entrava era maior do que a gente precisava. E nós começamos a fazer cultos evangelísticos, onde a gente dava uma pizza no final das pessoas, no final do culto das pessoas. Então nós comprávamos pizza de uma pizzaria bem baratinha lá, que tinha uma parceria. Aí nós fizemos o primeiro, deu 120 pessoas. E no convite tinha noite da pizza, pizza de graça. Aí não dou. Aí, pizza de graça. Aí nós pegamos e compramos pizza. As pessoas, todas as pessoas no hall, os convidados me perguntavam, mas como é que vai fazer aqui? Eu falei, não, para a gente comer. Tá, mas não tem que pagar? Aí, não tem, para a gente comer aqui e desfrutar. Aí o cara me chamou no canto e falou, não, pera aí,
o Marcelo, que cuidava do teatro, falou, você me explica uma coisa, pastor. Eu assisti o culto, vocês não fizeram oferta. Aí vocês estão agora dando pizza pro povo. Qual que é a história? Qual que é a pegadinha? Tem alguma coisa aí? Não pode ser. Eu falei, não, irmão, é porque agora a gente quer usar o dinheiro, tem que ser usado para servir o evangelho e alcançar mais pessoas. Eu falei, não, tem alguma coisa. Não é possível. E é esse espírito que conduziu o nosso coração desde o primeiro momento. É esse espírito que foi conduzindo a forma da gente se relacionar com os recursos, com zelo, com mordomia, com transparência, com irmãos sérios envolvidos, monitorando, auditando, para que um preserve e cuide um do outro, mas com o coração livre. Isso não nos possui. Dinheiro será um escravo a serviço do reino de Deus. Nós entendemos isso. Deus quer que você prospere. Em Mateus 7, 9 e 11, 9 a 11, Jesus diz que Ele nos trata como filhos. Como nos deixará passar necessidade? Ele quer sustentar e prover você, Ele vai cuidar de você. Mas não somente isso. Nós vamos ver em Filipenses 4,19, em Mateus 6, 31 e 34, o segundo propósito pelo qual Deus quer que a gente prospere é para que a gente possa ser instrumento para suprir necessidades dos outros. Eu vou te dizer uma das maiores alegrias que existem na vida. Se você não experimenta, deseja experimentar isso. Poder ser alívio a alguém. Você poder, eu não estou dizendo para você virar um bobão que fica emprestando dinheiro, não, isso não. Eu estou falando de alívio, da generosidade. Deus tocar teu coração na hora que for, no momento que for, você falar, deixa aqui que eu vou pagar essa luz aqui. Ah, mas depois você falou, não quero emprestar, não, é uma oferta. Você está orando, andando pela cidade, Deus tocar no seu coração, olhar para alguém, você procurar a pessoa e falar, você me perdoa? Me dá licença, não conheço você, mas eu senti no meu coração de fazer uma oferta para você. Não é possível. Queridos, essa experiência transformou minha vida. Eu ouvi um pastor um dia falando isso há 12 anos atrás, que ele, por hábito, pegava notas, dividia elas em notas de 100 e botava na carteira, e ele mantinha um número de notas por mês, na medida em que ele podia do seu orçamento. E aquelas notas eram as notas de Deus. E ele orava, aonde ele ia, no trabalho, ele orava, olhava para o garçom e ficava olhando, pensando, Deus fala comigo, é com ele. E ele acreditava que Deus colocaria pessoas no caminho, que usaria aquela pequena oferta como uma semente de esperança. Não ia mudar a vida da pessoa, não ia resolver o seu problema, mas talvez naquele dia alguém acordou e falou, Senhor, eu não aguento, eu estou desesperado, o Senhor me abandonou, eu não sei como pagar a água, o Senhor não existe, o Senhor não ia deixar eu passar essa situação, eu desisto de tudo. Mas naquele dia aquela pessoa encontra um doido desse, que olha para ela e fala, olha, eu não sei porquê, mas eu senti te dar 100 reais. Me diz, como é que essa pessoa não vai renovar sua esperança no Senhor? Verdade. No prédio antigo, irmão, já era dia 24, estava só no cartão de alimentação, o crédito já nem usava mais porque não posso, já passou o teto. E como é que nós chegamos até o final do mês? Mas eu estava lá, né, tocando a minha vida. E eu estou voltando de um GC com as minhas filhas e a Maiara. E eu estou passando de carro numa rua meio escura e eu olho um casal, um homem carregando um carrinho, um neném, e uma moça e uma outra criança. E eles estavam numa rua que ela é bem longa, lá em Toledo, que tem uma propriedade, assim, uma grade, dá uns 800 metros. Então, claramente eu deduzi que eles estavam andando muito, porque não tinha casa perto, assim. Aí quando eu bati o olho assim, o Espírito Santo falou comigo, dá tudo que você tem agora na conta. Dá tudo. Aí eu olhei para a Maiara e falei, Deus falou comigo. Ela, o que foi? Aí ela já sabe. Aí eu dei a volta no contorno, porque eu tinha passado de carro por eles. Aí as minhas filhas começaram a perguntar, aonde você vai, papai? Não é o caminho de casa. O papai está voltando. Por quê? Porque elas perguntam tudo. Por quê? Por quê? É porque o papai tem que falar com o tio que a gente viu agora. Eu paro o carro e do outro lado as meninas ficam com a Maiara no carro. Eu saio do carro e eu quero aqui abrir parênteses.
A Bíblia diz que aquele que dá com a direita e com a esquerda não sai. E por que eu testemunho isso? Para inspirar e ensinar você o poder de ouvir a voz de Deus, mas ter condições de ser generoso no coração. Isso pode mudar uma história. Eu saio do carro, eles ficam meio apavorados, assim, estava escuro, eu era na rua, ficam olhando assim para mim, eu falei, com licença, me perdoa atrapalhar vocês aqui, mas eu estava passando de carro e eu senti algo no meu coração, eu não conheço vocês, eu queria saber se vocês têm um Pix, eu senti de fazer uma oferta para vocês. O cara olha assim para mim e a mulher começa a chorar. Ela começa a chorar. E diz, não precisa. Eu falei, olha, não é. Me dá o Pix. Faz o que você quiser com isso, mas eu tenho que dar, porque Deus falou comigo. E aí eu pegou o celular, assim, é o teu, né? Ela chorava, não falava nada. E eu peguei o celular, eu tinha R$318 na minha conta naquela hora. Aí eu dei tudo. E eu falei, olha, eu posso orar por vocês? Eu não sei se vocês precisam de alguma coisa. Ele falou, então, eu não te conheço não, mas a gente acabou de sair da igreja. Nós estávamos no culto. Eu perdi emprego há 2 semanas. A minha esposa trabalhava num salão de manicure, mas com o neném, ela não está conseguindo, porque não tem com quem deixar. E a gente fez uma oração hoje, agora, 30 minutos atrás do culto. Senhor, se o Senhor ainda se importa conosco, provê para essa semana, provê para o que a gente está precisando agora. E eles choravam. Eu falei, Deus respondeu. Irmãos, não existe nada mais poderoso do que você ser instrumento de Deus nessa terra. Nossa, mas eu voltava cantando, alegre, feliz, a gente celebrando no carro. Minhas filhas pedindo sorvete, eu falei, não, vamos para casa, chupar doce de leite. Mas não há nada mais gratificante do que isso. Não há nada mais do que você ter um coração desprendido. Só que eu também não vou reter, eu não quero inspirar em você ganância, pelo amor de Deus, só preciso te apresentar um Deus real. Eu estou domingo no culto, dessa mesma semana. Um visitante, uma pessoa na igreja, que não é da igreja, ela me para no corredor saindo da igreja, no domingo desse dia de semana, era numa quinta em que aconteceu isso, saí do GC, eles estavam saindo de um culto, aquele casal, no domingo na igreja, uma pessoa me para no corredor e falou, pastor, eu estava agora no meio da mensagem, e Deus falou para eu te fazer uma oferta. Eu falei, não, irmão, faz não. A gente tem os momentos da oferta lá, faz lá na caixa, lá para a igreja. Eu falei, não, você não entendeu, eu preciso dar um dinheiro para você. Não, mas eu já tenho meu salário, irmão, para o pastor, eu quero que você olhe sério para mim. Eu entendo, você me perdoa, mas Deus falou comigo que eu tenho que dar um dinheiro para você. Não é para a igreja, não é para contribuição. Eu falei, olha, não é a nossa prática, eu chamei um outro irmão, que é tesoureiro, e ele falou, olha, eu senti de dar um dinheiro para o pastor. Ele falou, não, pode ofertar para o pastor. Eu falei, amém. E aí, deu meu Pix, eu fui para casa. E eu olho lá, tinha R$1.000. E eu olhei para aquilo e falei, Senhor, eu não estou mais nessa fase de fazer algo por recompensa do Senhor. E eu não estou dizendo que eu sou mais espiritual, mas já passou, tive uma estação. Eu não faria tudo de novo, sem Deus recompensar. Mas eu ouvi o Espírito Santo falando, eu não quero que você esqueça de quem eu também sou. Porque eu comecei, inclusive, a reter da igreja pregações ou informações ou textos em que Deus provê milagrosamente e recompensa o generoso. Para não querer incitar ganância nas pessoas, ou elas quererem dar para ganhar. Mas Deus falou comigo, eu também quero que você não esqueça de quem eu sou. Eu sou fiel. Eu sou fiel. Não vai te faltar nada. Não vai te faltar nada. Como se crer nesse Deus aí? Mas isso precisa nascer de um coração genuinamente generoso. Não pode ser por medo.
não pode ser por ganância, não pode ser por imposição, não pode ser por pressão, não pode ser, não, tem que ser pela transformação que Deus fez no teu coração, é porque você nasceu de novo, é porque você nasceu de novo, que você entende que nada que você possui é somente seu. Deus quer que você desfrute de generosidade plena, abundante, generosa, transbordante, em nome de Jesus. Como você quer viver isso na sua vida? Em nome de Jesus. Amém? Só que para isso existem 4 pilares, eu falo sobre eles rápido, para nós encerrarmos. Primeiro, para que você viva esse espírito genuíno de generosidade, dinheiro não deve ser o foco principal da sua vida. O trabalho precisa ser uma extensão do seu propósito e uma forma de cobrir, cuidar e sustentar a sua casa, a sua família, para trazer paz e provisão. Não tem que ser o foco. Dinheiro não pode ser o foco. Você tem que ter coragem de tomar decisões quando estiver em conflito pela sua família, se for necessário, ao invés de tomar pelo dinheiro. Eu vi famílias sendo destruídas porque o cara aceitou um emprego que ele não deveria, só porque ganharia 20, 30% a mais, mas ficaria uma semana longe de casa, 2 semanas longe de casa. Talvez há momentos em que a gente tem que ouvir o Senhor. Quanto custa mesmo a minha casa, a minha família, meu casamento? Será que esses 30% a mais de salário? Será que é só essa promoção que eu vou ter um reconhecimento? Vale a pena? Há momentos em que a gente tem que discernir, e se for necessário abrir mão de dinheiro para proteger o que importa, a tua fé, teu relacionamento com o Senhor, teu casamento, a vida com seus filhos, você protege. Não pode ser o foco principal. Não pode. Não pode ser do seu coração, não pode ser de uma igreja. Uma igreja saudável não pode ficar perturbada com dinheiro, preocupada com dinheiro, pensando em recursos. Eu vivi isso a vida inteira, vindo pastores apavorados no domingo, que ele tinha que fazer uma palavra de oferta caprichada para tocar o coração do pessoal, porque segundo ele tinha que pagar boleto. Irmãos, isso não é igreja. Não deveria nem ter boleto. Fecha tudo, vai para uma casa, se une na casa de alguém. Se tem boleto e não pode pagar, é porque não deveria tê-los. Isso é administração financeira. E essa igreja tem entendido. Escute, estou falando em família espiritual. Toledo não precisa dar R$1 aqui para a igreja de Marechal. Vocês estão sustentando isso aqui. Glória a Deus por vocês. Nós celebramos lá, falar, isso é igreja de verdade. Eles têm os seus próprios recursos. Vocês vão andar sozinhos, glória a Deus. E faríamos também, nós começamos com disposição de dar tudo que precisar. E nós vamos ajudar se for um momento necessário. Mas há um espírito aqui que já tem entendido que é ser saudável. Que é entender ser parte de uma família. Irmãos, nós não vamos num churrasco e saímos sem perguntar como é que ficou o racho. É ou não é? É um mínimo de alguém que entende que é a minha casa, é a minha família. Como é que nós vamos fazer aqui? É isso. Um casal aqui precioso no primeiro culto, a primeira coisa que perguntou, pastor, vem aqui. E como é que nós vamos fazer para eu pagar isso aqui? O que eu posso fazer? Eu falei, esse aqui nasceu de novo. É verdade. Porque entendeu que não é a igreja de alguém, é a minha casa, a minha família espiritual. Ninguém precisa pressionar, ninguém precisa cobrar. É sobre vivermos a unidade do Espírito. Sabe, hoje a Azossa Toledo consegue ajudar famílias inteiras. Nós estamos com irmãos que estão com situações críticas de saúde, em que a família não pode trabalhar. A esposa está tendo que se dedicar integralmente para cuidá-lo, porque é uma situação crítica demais. E nós estamos há pouco mais de 1 ano sustentando a casa. Glória a Deus por isso. Que alegria! Você não imagina como eu celebro o Senhor. E esse irmão resistiu e falou, pastor, não, eu nunca vi igreja dar dinheiro, a igreja pede dinheiro. Eu falei, irmão, é porque não tem como. Esse irmão não congrega há muitos meses, porque não pode sair da casa. A esposa também não pode. Não consegue mais participar de EC, eram anfitriões, teve que sair porque a situação é tão delicada. Mas a gente tem alegria. E faremos isso por quanto for preciso. E são mais de uns. Sabe por quê? Porque nós entendemos que Deus dá a quem é confiável. Nós entendemos que nós não queremos ser uma cisterna, a gente quer ser um canal. O fluxo tem que passar por nós. Tem que passar, tem que passar, tem que passar. Isso é um espírito genuíno. É fruto do amor.
O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, ele diz que isso revela o nosso amor, demonstra o nosso amor. Por isso, que em primeiro lugar, o dinheiro não pode ser o foco. Mas em segundo, não existe provisão financeira sem trabalho diligente. Irmãos, escute aqui. Vocês fazem parte de uma região abençoada. A nossa região é próspera. Eu não sei os números de Marechal, mas a gente acompanha muitos números, porque eu creio que uma igreja tem que olhar para a cidade o tempo todo. Mas os números de Toledo, eu acho que Marechal não são distantes, não. Essa cidade é próspera. É próspera. Toledo é próspera. O povo vem lá de fora. Nós recebemos tantas pessoas agora na conferência de fora, pastores que o pastor Paulo Mazzoni conversava comigo, nós ficamos no carro um tempão, e ele foi contando que eles têm vivido na própria grande BH, mas as missões no Nordeste, na Bahia, em Uganda, e falando sobre tudo. E todas as vezes que eu vejo essa própria realidade, eu falo, Deus, nós somos muito abençoados. Não falta emprego, irmão. Não tem falta de emprego. Não tem falta de emprego. Os nossos sistemas básicos de saúde, de saneamento, funcionam bem. Eu não sei exatamente aqui em Marechal, mas vou falar aqui de Toledo, com uma alusão para a região toda. Não tem uma rua sem asfalto. Eu peguei o pessoal do social, peguei o carro, nós fomos, peguei o mapa da prefeitura e fomos nas áreas vermelhas de Toledo. Eu falei, acho que nós erramos. Porque aqui diz que a área é vermelha, que a área é baixa renda, né? E tal, né? O mapa social da cidade, tem umas áreas lá, e o pessoal do CRAS divide por renda familiar, renda per capita. Aí eu olhava aquilo lá e falei, é a rua certa? Eu falei, não, essa aqui mesmo. Mas tudo asfaltado, tinha um carrinho na garagem, uma coisinha assim, você vê a TV, o pessoal tomando chimarrão na cadeira de praia. Nós não temos favela. Nós não temos, óbvio que há pessoas com problemas, mas o nosso problema não é de falta de recursos, é de coração. Quem tem problemas financeiros na nossa região tem um problema de coração. E um deles é que se você for trabalhador na nossa região, você prospera. Você prospera. Se você só trabalhar, você já tem grandes chances na nossa região de ser abençoado. Porque é um dos caminhos essenciais biblicamente para a prosperidade. Se algum pastor, uma igreja, qualquer pessoa em nome da fé, prometer prosperidade que não passe pelo trabalho diligente, ele é um enganador. Quando alguém se importa com você espiritualmente, vai olhar no teu olho e fala, como é que você está trabalhando? Todos os aconselhamentos pastorais, os discipulados que nós fazemos na igreja, de assunto financeiro, começa por aqui. Como é que você está trabalhando? Veja bem, estava no emprego, mas deita no tem 1 ano. Falei, cara, vamos lá. Nós vamos orar? Beleza, a gente pode orar? Pode. Mas nós vamos repreender esse espírito de preguiça, entendeu? Começar a orar assim. Porque Deus não vai prosperar no bairro, não. Bisonho, fica trabalhando errado. Aprenda a trabalhar direito. Bora trabalhar. Trabalhar direito, com diligência. Primeiro teste que a gente faz, vai servir o ministério na igreja. Aí na igreja ele é acelerado, porque lá a gente serve mesmo. E o pessoal é organizado, a liderança é organizada, cobra horário, cobra resultado, cobra diligência, cobra relatório que tem que fazer. O cara vai trabalhar voluntariamente na igreja e descobre o que ele não prospera. Chega atrasado para a escala da colina, sai não sei o que lá, não colocou, cadê o cara achar? Eu não peguei, não sei. Irmão, é por isso que você não prospera. Você é bisonho. Você é do exército, né? Trabalho diligente. Queridos, recebemos irmãos e não é porque a gente não precisa testemunhar, isso é uma extensão de vocês são a nossa família espiritual. Mas pastor Paulo Mazzoni tem uma igreja de mais de 30 mil membros. São mais de 15 campos só na cidade. Quase 20 igrejas espalhadas. Um dos pastores mais relevantes e influentes do Brasil, que viaja o mundo inteiro. Pessoas da Europa vêm aprender com a igreja dele, dos Estados Unidos. Transita pelo mundo todo. Um homem de quase 70 anos de idade. Não tem mais tempo de ficar com lisonja, o papo furado. Ele me chamou e falou, tem alguma coisa aqui. Eu não vejo isso em lugar nenhum. Há uma excelência, há um espírito de excelência.
Deus vai honrar você. Deus vai continuar honrando você. Aí foi quinta-feira. Aí a Nívia e o Gustavo vieram falar comigo e falou: a gente nunca viu isso aqui. O pessoal da banda tá bom, só quer vir aqui agora. Porque a gente vai em outros lugares aí, gente. Chega no aeroporto, estão cansados, saíram de madrugada, não tem ninguém esperando. Chega lá um com um carro menor do que a capacidade pode pegar, porque não calcularam quanto que precisa. Chega lá no hotel, não tinham feito o check-in, o tesoureiro ainda vai vir, aí vai ver se vai conseguir. E tudo desorganizado. Deus não honra trabalho medíocre. Deus honra trabalho diligente. Acorda cedo, sai mais tarde do trabalho, faz amém, faz uma visita a mais, faz uma ligação a mais, entrega um relatório a mais, se esforça um pouco mais. Sexta-feira, todo mundo meio-dia já fala: sextou, você vai até o fim, né? Até as 18, entendeu? Você vai lá, é isso. Deus prospera trabalho diligente. Isso é mais espiritual do que você imagina. Trabalho revela caráter. Quer prosperar? Sai trabalhando com excelência, com diligência, com dedicação, com prestatividade. Todas as pessoas da nossa igreja que a gente conhece, que vivem em prosperidade, é só trabalhar com elas no ministério que você descobre por quê. Porque são excelentes, fazem as coisas bem certo, se dedicam, são esforçadas. A prosperidade bíblica passa pelo trabalho diligente. Amém? Amém. Em terceiro lugar, boa administração. Há 4 princípios sobre administração. Primeiro, você precisa ganhar antes de gastar. O ganhar é primeiro, gastar é depois. Segundo princípio, só se gasta menos do que se ganha. É tão básico quanto isso. É óbvio, pastor, não é. Porque o cartão não te comunica isso. O limite do banco não te comunica isso. Quando você vê, você gasta mais do que ganha. Terceiro lugar, você precisa guardar. Precisa desenvolver o hábito de dizer: eu não como tudo, toda a semente. Ah, mas estou apertado. Tira um pouquinho. Bota lá no cofrinho do Nubank, aquele porquinho lá, qualquer coisa. Deixa lá, para desenvolver a mentalidade de não comer tudo, de não acabar com tudo, de reter, de desenvolver a disciplina espiritual. A disciplina espiritual. Mas em quarto lugar, generosidade. A generosidade é um mecanismo espiritual para a prosperidade. O ímpio pode trabalhar bem. O ímpio pode administrar bem. Mas só um nascido de novo pode ser generoso. Genuinamente. Sabe, há algo que Deus quer liberar sobre essa igreja. É libertação financeira. E talvez você veja aqui hoje, eu sinto no meu coração de nós orarmos por pessoas que estão sendo escravizadas pelo dinheiro. Porque ele tem tirado o teu sono, tirado a tua paz. Ele tem sido um Senhor no seu coração. Eu quero te inspirar a você sair daqui hoje dizendo: Senhor, eu vou trabalhar bem. Vou trabalhar com diligência, com zelo, com dedicação. Vou procurar mais clientes. Vou me esforçar um pouco mais. Vou me dedicar um pouco mais. Vou ampliar minha carteira. Vou dar ideias para o meu chefe. Irmão, escute. Eu fui gestor do mercado. Eu vou te falar uma coisa. De todo o coração. A média é baixa. Não é difícil ser promovido no mercado de trabalho hoje. Você só precisa ter coração e dedicação. Um pouquinho a mais do que todos. Todos fazem menos do que poderiam. A grande maioria das pessoas sempre dá o mínimo. Qualquer pessoa que dá um pouquinho a mais prospera no mercado de trabalho hoje. Qualquer. Demonstra prestatividade. Mas sabe qual é o problema? Um espírito enganador, diabólico, tem inclusive, através de ideologia, te feito acreditar que você é oprimido, que patrão, isso, que aquela. Você vira um inimigo dos chefes, os chefes só exploram. E temos que sim, está tudo bem, use ele. Explore você, explore como? Use a oportunidade que ele está te dando para crescer, para aprender, para prosperar. Se você não ficar muito tempo lá, vai em outro lugar. Ah, não, pastor, patrão explora. Irmão, para com esse espírito avarento, medíocre, vira-lata. Abraça as oportunidades, mas é pequena. Multiplica ela. Multiplica ela. Aí sou assistente do assistente do assistente. Multiplica aquela capacidade. Tem um olhar de como é que eu posso servir? É que isso aí é coisa de supervisor, eu não faço. É por causa dessa mentalidade que você é pobre.
Isso aí é coisa de gerente, eu não vou fazer o trabalho do gerente. É isso aí mesmo, por isso você vai continuar assim. É quando você abre o seu olhar e começa a trabalhar com zelo. Nos ministérios, as pessoas que menos Deus chama, é aquelas que acham que o que estão fazendo é um peso. Deus nunca chamou gente desocupada. Na nossa igreja, os líderes que vão sendo gerados por Deus são aqueles que mais servem, porque essa é a matemática do reino. Aquele que quer ser primeiro, sirva a todos. São aqueles que não ficam falando, isso ainda não é o meu setor. Eu conheço o coração das pessoas. Ontem, eu fui um dos últimos a sair do prédio da igreja. E tinha 6 pessoas lá. E não é eu que estava vendo, Deus estava vendo. Várias outras falaram, não é o meu ministério. Entendeu? E todas as 6 estavam lá porque não eram o seu ministério. Mas viram, tem umas cadeiras aqui para carregar ainda, né, pastor? Tem umas mesas para puxar, né? Como é que vai fazer esse negócio aqui? Percebe, gente? Sempre é sobre o coração. É sempre algo a mais. Elas são assim nos seus trabalhos, por isso que prosperam. Elas são assim com os seus chefes, por isso que prosperam. Elas são assim com os seus clientes. Como é que eu posso te servir a mais? Eu prometi isso, te entregar, até entregue. Mas eu também lembrei que você trouxe isso aqui. E para o próximo mês, se você quiser um dia tecido, faça. Vocês estão entendendo, gente? Agora, o trabalho diligente, com a boa administração, que é mordomia, é tratar os recursos que caem na nossa mão como se fossem do Senhor e como se não fossem nossos. Com zelo, com diligência. Lembrando que vai ter que prestar conta disso ao Senhor. Senhor, eu vou ter que prestar conta. Quem é bom mordomo prospera. José só foi mordomo. Qual foi? Tem gente que fala que José foi governador. Não, José foi mordomo. Ele nunca deixou de ser mordomo. Só que a diferença é que ele era mordomo do pai dele quando foi fazer o mandado do pai. Como é que começou a vida de José? Como é que começa a história? Vocês lembram? Sim. Obedecendo o pai a fazer uma visita e ver onde os irmãos estavam. José podia ser igual a esse teu filho adolescente. Eu não. Né? José foi. Tem gente que acha que ele foi na esquina ver. Era uma viagem de dias. Eles estavam em outras terras. Um menino de aproximadamente 17 anos foi atrás dos irmãos para cumprir uma mordomia. Algo que o pai confiou, trazer notícias. O pai confiou informação. E ele foi servir informação. Foi injustiçado, vendido como escravo. Chegou na casa de Potifar. Você acha que ele chegou como administrador? Talvez ele foi um escravo do pano de prato do café da manhã. Mas de repente era o melhor colocador de pano de prato do café da manhã. De repente virou o responsável pelo café da manhã. De repente ele cuidou da alimentação da casa de Potifar. De repente ele estava cuidando da alimentação e do gado. De repente estava cuidando da alimentação, do gado e do prédio. De repente Potifar falou: tudo está na tua mão, cara. Porque você cuida bem. Tudo que você toca prospera, é bem cuidado, melhora. Cuida de tudo, só na minha mulher que você não toca. Aí a filha da mãe enviada do inferno, do capeta, vai atrás de José, né? Falou: sai fora, sai correndo. Injustiçado de novo, vai para a cadeia. Na cadeia, eu não sei o que José fez, ele deve ter começado a polir as grades, não sei. Eu não sei. Porque o cara falou: não, cuida da chave aqui. Vai entender, gente? Qual foi a função de José a vida inteira? Mordomo. Escute bem. Aí cuidou da grade, sei lá o quê. Botaram a chave lá. Cuida dos presos, para nós. Mas eu sou preso. Cuida também. Cuidando da cadeia. Aí ele serve o padeiro, o copeiro. O que ele faz com o padeiro e o copeiro? Serve. Foi um serviço, inclusive espiritual. Ele deu revelação dos sonhos. E os caras esqueceram dele. Igual o teu gerente que esquece de você, teu chefe, teu supervisor, né? Mas tem um chefe que não esquece, não. 2 anos se passam. 2 anos se passam. E de repente o faraó tem um sonho. O copeiro lembra. Falou: eu sei, José. Chama José. José serve o faraó. Fala: serve. Ele serve o faraó, dando interpretação do sonho. Mas não só serve dando interpretação, como dá uma palavra de sabedoria. Bônus, dá uma a mais. Vocês perceberam que a palavra de sabedoria de José não foi pedida, né? Foi oferecida. Lê o texto lá. Ele foi chamado para interpretar o sonho. O que é que ele faz? Interpreta
e dá uma direção. Ele diz, olha, Faraó, a interpretação é essa: 7 anos de escassez, 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Agora, posso dar um conselho? Levanta alguém sábio que possa cuidar de tudo e administrar bem isso. Quem sabe o que eu estou dizendo? Ele deu ideia. Qual foi a última ideia que você deu boa? Só incomoda, reclama do patrão, fala mal do patrão, fica no cafezinho enchendo o saco lá. Você não vai prosperar mesmo. O próprio Deus diz: não tem o espírito de José, não tem o coração. E aí José não só serve o Faraó como dá ideia. Ele diz: olha, faz assim, nos próximos 7 anos separa 20%, guarda, gasta menos do que ganha, reserva, porque virão 7 anos de escassez. E essa pessoa que administrar vai conseguir prover os próximos 7 anos de escassez. O Faraó falou: você falou é bom, você pode fazer isso? Estou aqui. Então agora o governo do Egito está na sua mão. A função de José nunca mudou, sempre foi mordomo. O que mudou foi o que lhe foi confiado, o tamanho do que lhe foi confiado. Eu quero testemunhar a vocês: o coração da igreja Zossa Toledo nunca mudou, só mudou o tamanho do que nos foi confiado. O dia que mudar o coração, perdemos tudo. O mesmo zelo que havia para 12 pessoas na sala da nossa casa, para oferecer caldos e sopas nos GCs de inverno, é o mesmo coração que hoje a gente faz o que faz e vive o que vive. Não mudou nada, só mudou o tamanho da mordomia. E Deus pode olhar de você e concluir a respeito do seu coração? Essa é a pergunta. Que Ele possa olhar e dizer: servo bom e fiel. Foste fiel um pouco, sobre o muito te colocarei. E em terceiro, para fechar, a primeira parte importa. Ela é espiritual. Ela revela aquilo que toma o seu coração. Eu tenho certeza, faz o teste, a primeira vez que o dinheiro da tua conta, do teu salário cair, pensa na primeira coisa que você pensa em pagar. É aquilo que mais te toca, é aquilo que mais governa o seu coração. Talvez seja a faculdade, talvez seja a parcela da casa, talvez seja um carro, talvez seja um cobrador. Ele te domina. A primeira parte é simbólica, ela representa algo, ela comunica. Isso é um princípio espiritual. Nós não acreditamos no dízimo como uma lei, como um peso, como uma imposição judaica, mas ele revela como princípio a mesma essência. É o mais importante, porque o todo é teu, Senhor. Esse é o mais importante. Quantos querem ser libertos financeiramente? Amém. Vamos fazer uma declaração de que nós nunca nos prostraremos diante do dinheiro, nunca nos governará, nunca ficaremos escravos, nunca usaremos como manipulação, como forma de impor medo nas pessoas, como forma de atrair recursos, de ser. Nós não cairemos nessa armadilha de Satanás. Nós seremos libertos em nome de Jesus. Tem alguém aqui comigo? Você pode ficar em pé,